A medicina me ensinou a cuidar de corpos, mas foi a vida que me ensinou a ouvir silêncios. E naquela noite, na sala 12, o silêncio me disse tudo. Era uma sexta-feira de céu carregado, quase como um aviso silencioso de que a noite seria longa. O hospital já vibrava naquela frequência acelerada que só o setor de emergência conhece. Enfermeiros apressados, sirenes que vão e voltam, luzes que piscam, vidas que entram por um corredor e saem por outro, algumas salvas. Outras não. Eu estava terminando de revisar os prontuários quando uma ficha nova surgiu no sistema com um alerta vermelho piscando. Elias Ferreira dos Santos, 67 anos, múltiplas comorbidades, quadro respiratório severo, possível falência múltipla de órgãos. O médico olhou para mim e disse direto: sala 12. Se prepara. Quando ouvi sala 12, senti um arrepio, não por medo, mas por algo difícil de explicar. Essa sala carregava uma fama estranha entre a equipe. Não era nada concreto, sabe? Só histórias. Gente dizendo que sentiu calafrios ali, que escutou passos quando estava vazia, que pacientes falavam de visitas do outro lado. Coisas que a gente, no meio clínico, costuma ignorar. Mas naquela noite, eu estava cansada demais para discutir com a intuição. Cheguei na porta e vi Elias pela primeira vez. Estava pálido, ofegante, o tórax subia e descia num esforço agonizante. Tinha olheiras fundas, pele manchada, os olhos semiabertos, como se estivesse enxergando algo muito além da nossa presença. O médico me chamou de canto e murmurou: já tentamos tudo no trajeto. Saturação despencando, pressão abaixo de 6. Não responde a estímulos. Pode ser questão de minutos. Enquanto os médicos ajustavam os equipamentos, eu me aproximei da cabeceira da cama. Estiquei a mão e segurei a dele. Estava fria, mas não inerte. Tinha uma leve resistência. Como se ele ainda estivesse ali. Como se quisesse saber se havia alguém com ele. Comecei a falar baixinho. Seu Elias, meu nome é Ana. Eu sou enfermeira aqui. Fica tranquilo, está. O senhor não está sozinho. E então, algo que ninguém esperava, uma lágrima escorreu do olho esquerdo dele. Um fio pequeno, tímido, que contornou a têmpora e caiu no lençol. Eu congelei. Olhei ao redor para ver se mais alguém tinha visto. Ninguém pareceu notar. Era como se aquele gesto fosse só para mim. Minutos depois, o monitor começou a apitar de forma irregular. Ritmo cardíaco caindo. O médico gritou: estamos perdendo ele. Iniciaram manobras. Adrenalina. Compressões torácicas. Eu continuei segurando sua mão, sentindo ela cada vez mais fria, mais leve, quase se esvaindo. O monitor zerou. Linha reta. Os olhos do médico desceram. Ele suspirou. Hora da morte. 23:12. O silêncio tomou conta da sala. Todos começaram a recolher os materiais. Eu permaneci ali, ainda com a mão dele entre as minhas. Olhei ao redor, me sentindo uma intrusa, mas não consegui sair. Era como se não fosse o fim. Uns segundos depois, o ar da sala mudou. Não estou dizendo no sentido literal. Era como se o tempo tivesse desacelerado. As luzes oscilaram, brevemente. Uma brisa leve passou, o tipo de sensação que ninguém associa a um ambiente fechado como aquele. E então, o monitor apitou. Primeiro um bip isolado, depois outro, até que a linha voltou. Fraca, instável, mas viva. Gritos na sala. Correria. O médico voltou e ficou paralisado olhando pro monitor. Como? Ele voltou. Sem desfibrilador. Sem nada. Só. Voltou. Elias começou a respirar. Levemente. Os olhos abriram um pouco. E ali, naquele momento, todo mundo parou. Até o técnico que segurava o prontuário. Até o faxineiro que passava na porta. Era como se o tempo tivesse parado para ver um milagre nascer. As próximas horas foram de observação. Ele estava instável, mas consciente. Murmurava palavras desconexas, como se estivesse sonhando. A certa altura, me aproximei de novo. Ele me olhou. Os olhos estavam marejados. A voz fraca, arranhada, mas com algo firme por trás. Eu vi ela. Quem? Seu Elias. Minha filha. Ela me mandou voltar.
Me afastei um passo. O choque percorreu minha espinha como um raio silencioso. Ele não tinha filha registrada no prontuário. Nenhuma menção. Nenhum contato. De emergência. Ela disse que ainda não é hora. E que eu devia te agradecer. Fiquei muda. Senti meus olhos queimarem. Tentei sorrir, mas era mais um disfarce para conter o turbilhão que explodia dentro de mim. Era real, ou um delírio. O que sei é que, naquela noite, no hospital onde tudo é técnico, racional, científico, eu testemunhei algo que nenhuma explicação me ofereceu. Elias estava morto, e voltou, sem máquinas, sem choques. Só com um toque, uma presença, um nome que ninguém sabia. A medicina pode salvar vidas, mas ali, foi outra coisa que operou, e foi só o começo. Tem coisa que a gente aprende na faculdade, outras, a gente só aprende ficando em silêncio, e sentindo. E naquela madrugada, o que eu senti não foi medo, foi algo maior, algo sagrado. Depois daquela madrugada em que Elias voltou, algo mudou em mim e não foi sutil. Eu continuava executando minha função com a precisão de sempre, os mesmos procedimentos, os mesmos turnos, os mesmos corredores frios e cheios de pressa. Mas por dentro, havia um novo ruído, uma voz quieta que me fazia revisitar. Vezou. Outra, a sala 12. Ele foi estabilizado, transferido temporariamente para a unidade de terapia intensiva, mas, por decisão da direção, depois de 2 dias, voltou à mesma sala. Aparentemente por falta de leito, mas eu sabia ninguém queria colocá-lo em outro lugar. A sensação era que aquele espaço agora pertencia a ele, ou que ele pertencia àquele espaço. Voltei ao turno noturno 2 dias depois. A equipe estava mais silenciosa que o normal. Alguns diziam que Elias não dormia, que passava a noite olhando fixamente para a parede. Outros comentavam que ele sorria, mesmo sem ninguém ao lado. Cheguei por volta das 22 horas e, como de costume, fui até a sala 12 antes de começar a checagem dos pacientes. Ele estava acordado, virado para a janela. A iluminação era fraca, o corredor escuro, e só a luz leitosa da luminária pendurada sobre a cama criava uma espécie de círculo em volta dele, quase uma moldura. Boa noite, seu Elias. Como está se sentindo? Ele demorou um tempo para responder, e então virou o rosto lentamente. Os olhos cansados me reconheceram, e o canto da boca se ergueu num sorriso leve. Eu lembro da sua mão. Ele disse. Foi a primeira coisa que senti quando voltei. Aquilo me desmontou por dentro. Eu não sabia o que dizer. Fiz um gesto com a cabeça, como quem aceita um elogio, mas a verdade é que eu estava lutando contra uma emoção que ameaçava transbordar ali mesmo. Ele respirou fundo. Hoje vai acontecer de novo. O quê? Você vai ver. E, antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, um chamado pelo rádio me interrompeu. Emergência na sala 9. Correria, traumas, gritos, sangue, aquela sequência de ações automáticas que o plantão exige da gente quando não dá tempo nem de pensar. Foi só depois da meia-noite que consegui parar. Estava exausta. Me encostei no balcão, tomei um gole de café requentado e respirei fundo. De repente, o hospital ficou em silêncio. Não o silêncio comum da madrugada, mas um silêncio denso, cheio, quase físico. Olhei para o corredor. A sala 12 estava com a porta entreaberta. A luz lá dentro oscilava. Achei que fosse alguma falha elétrica. Caminhei devagar até lá. Quanto mais eu me aproximava, mais o ar parecia diferente, mais pesado, mais úmido. Um perfume muito sutil, de jasmim, flutuava no ambiente. Mas não havia flores naquele andar. Entrei. Elias estava de olhos fechados, mas com um sorriso sereno. O monitor cardíaco estava normal. Tudo parecia em ordem. Foi então que a luz piscou de novo só dentro da sala. Olhei para o teto, depois para a luminária. Era como se algo invisível estivesse caminhando ali. Me aproximei dele. Ia chamar seu nome quando ouvi um som vindo do canto da sala. Era um sussurro. Não consigo dizer o que dizia. Era baixo demais, mas era nítido. Olhei em volta e não havia ninguém. Nem médicos, nem pacientes, nem vento, nem celular ligado.
Nada. E então, por fração de segundos, a luz apagou completamente. A sala ficou escura. Meu coração disparou. Minha mão instintivamente segurou a dele de novo. E então, a luz voltou. Mas não da luminária, uma claridade suave e dourada parecia emanar da janela. Olhei para fora, céu fechado, chuva leve. Nada que justificasse aquilo. Mas ali estava, uma luz, morna, viva, um brilho que parecia envolver o leito de Elias como um cobertor invisível. Nesse momento, o monitor cardíaco emitiu um único bip mais forte, como se tivesse marcado algo. Um pulso diferente, não clínico, emocional. E então ele falou, de olhos fechados, ela está aqui. Quem? Seu Elias. Ele abriu os olhos devagar. A menina, a da árvore. Ela sorriu para você. Minhas pernas enfraqueceram. Me apoiei na beira da cama para não cair. A menina da árvore. Marta, aquela mesma referência que ele tinha feito dias atrás. Minha filha, que morreu quando tinha só 9 anos, atropelada em frente de casa, perto de uma árvore que ela gostava de brincar. Um detalhe íntimo que eu nunca revelei a ninguém naquele hospital. Como ele sabia. Saí da sala em choque. Respiração curta. Tremores nas mãos. Fui até a copa, lavei o rosto, sentei numa cadeira de plástico e tentei raciocinar. Mas era impossível. Voltei. 1 hora depois. Elias dormia profundamente. A luz tinha se estabilizado. A paz ali era quase sagrada. Fiquei em silêncio por longos minutos, sentada ao lado dele, observando sua respiração tranquila. E então, só para mim mesma, murmurei, se você estiver aí, minha filha, obrigada. Nesse momento, um arrepio subiu pela minha espinha, como se mãos invisíveis tivessem me abraçado. E a luz, de novo, piscou, só uma vez, suave, como uma resposta. Tem coisas que não se pode escrever num prontuário, e mesmo assim, elas marcam você como uma cicatriz na alma. O que encontrei naquela noite não veio de um bloco de receitas, veio de outro lugar. Voltar ao plantão depois daquela luz, depois daquela sensação, era como entrar num mundo que já não me parecia o mesmo. O hospital continuava ali frio, apertado, com os mesmos cheiros, a mesma correria. Mas agora, tudo tinha um peso diferente. Eu olhava os pacientes e imaginava o que mais havia por trás daqueles olhos. O que eles viam, o que sentiam, e principalmente, o que ninguém mais notava. Fui direto para a sala 12. Elias estava acordado, mais desperto do que nunca. Tinha até um tom de cor no rosto. Me pareceu melhor do que em qualquer outro momento desde que foi internado. Ele sorriu quando me viu entrar. Te deixei um presente, ele disse. Presente? Ele apontou o criado mudo ao lado da cama. Caminhei. Até lá. Nada além do copo de água, o soro, os medicamentos. Olhei de novo. Foi então que notei algo sutil, um papel dobrado entre os livros de registros. Tremendo um pouco, retirei o bilhete. Era um pedaço de folha de receituário, rasgado, com uma letra firme e antiga. Estava escrito: o amor não tem fronteiras. E a dor não é o fim. Quando alguém ama com verdade, encontra um jeito de voltar. Mesmo que seja só por um instante. Eu congelei. Não era uma mensagem comum. Não era algo que se esperava de um senhor recém-saído da morte. E mais, aquela caligrafia. Havia algo de familiar nela. Muito familiar. Dobrei o papel, guardei no bolso do jaleco e virei para Elias. Ele apenas me olhava, com um brilho suave nos olhos. Não fui eu que escrevi, ele disse. Foi ela. Ela quem? A menina, aquela da luz. Ela disse que você precisava lembrar. O que é o amor verdadeiro? Aquele que atravessa a dor, que ultrapassa o corpo. Me afastei lentamente. Meu corpo estava ali, mas minha mente girava num redemoinho de lembranças. Eu sabia de quem ele estava falando. Marta, minha filha, meu maior amor, meu maior luto. Desde sua morte, anos atrás, eu havia me trancado emocionalmente. Atendia crianças todos os dias no plantão, mas sem permitir qualquer laço. Não abraçava, não sorria. Evitava olhar nos olhos. Tudo para evitar reviver a dor de perder alguém tão pequeno, tão frágil, tão inocente. E agora, ali,
Um paciente que tinha morrido por alguns minutos, dizia que ela estava voltando, que ela me mandava mensagens, que ela escrevia bilhetes. Eu estava à beira de um colapso emocional, mas ainda assim, algo em mim não queria fugir. Queria ouvir, queria sentir, queria acreditar. Naquela noite, pedi ao médico-chefe para ficar em vigília ao lado de Elias. Disse que queria observar de perto a evolução. Ele aceitou. Fiquei ali, em silêncio, sentada perto da cama. As luzes da sala 12 estavam mais fracas que o normal, como se estivessem poupando energia, ou protegendo algo. Elias dormia em paz. Por volta das 2h30 da manhã, eu cochilei. Só percebi quando despertei com um leve som de papel sendo arrastado. Abri os olhos de súbito. Não havia ninguém na sala. Elias dormia profundamente. Mas na mesa de apoio, havia outro bilhete. Esse era menor, quase do tamanho de um post-it, dobrado ao meio. Peguei com as mãos trêmulas, desfiz a dobra, e li. Mamãe, eu estou bem. Você ainda é minha luz. As lágrimas vieram com força. Um choro silencioso, contido, mas que descia em ondas pelo rosto. Sentei, segurei o papel junto ao peito. E, pela primeira vez em anos, me permiti falar com ela. Eu sinto tanto sua falta. Marta. A luz piscou. Uma só vez. Na manhã seguinte, perguntei ao turno do dia se alguém havia visto ou deixado bilhetes no quarto. Todos negaram. Nenhum funcionário tinha entrado ali depois de mim. As câmeras de segurança consultei por curiosidade tinham uma pequena falha de gravação justamente naquele intervalo da madrugada. Coincidência? Talvez. Mas até hoje, ninguém explicou como um paciente em estado terminal poderia ter levantado da cama, escrito 2 bilhetes com uma letra que não era dele, e ainda assim, no outro dia, acordar como se nada tivesse acontecido. Elias melhorava. Os médicos diziam que era surpreendente, mas que não sabiam por quanto tempo duraria. Um milagre temporário. Um fôlego final antes do fim. Só que para mim, já não importava. O que importava é que ele havia me dado algo que a medicina não podia. Entregar uma mensagem, uma conexão, uma segunda chance. Com minha filha, comigo, com a fé que eu tinha perdido. Cuidar de alguém é aceitar que, uma hora ou outra, vamos ter que deixar essa pessoa partir. Mas quando a despedida carrega um pedido que atravessa a lógica, a gente percebe que o amor, mesmo no fim, ainda é começo. Faltavam 3 dias pro Natal. O hospital já exalava aquele perfume agridoce de fim de ano, parte esperança, parte cansaço. Tinha gente decorando os corredores com bolinhas coloridas, enfermeiros usando touquinhas vermelhas, médicos tentando distribuir sorrisos, mesmo com as olheiras das noites mal dormidas. Mas eu vivia em outra vibração. Depois dos bilhetes, depois da luz, depois das palavras que Elias tinha dito e principalmente depois de ler Mamãe, você ainda é minha luz. Eu não era mais a mesma, não era uma transformação visível, ninguém perceberia, mas por dentro, eu sentia as rachaduras se abrindo. Coisas que eu tinha enterrado, engolido, trancado a 7 chaves, tudo começava a vazar. E em meio a essa tempestade interna, havia ele, Elias, estável, tranquilo, mais lúcido do que nunca. E, sorrindo, ele sorria. Naquela noite, sentei com ele como de costume. Tínhamos criado uma espécie de ritual. Eu entrava, ele me cumprimentava. Com um boa noite, minha filha, eu ajeitava a coberta, perguntava como ele estava e depois ficávamos em silêncio. Um silêncio bom, quase cúmplice, mas naquela noite, algo estava diferente. No olhar dele, havia algo decidido, um peso leve, se é que isso faz sentido. Hoje eu sonhei com ela de novo. Com quem? Elias, a menina. Ela me levou até um jardim. Eu nunca vi um lugar tão bonito. Tinha uma árvore enorme, e você estava sentada lá, lendo um livro. Ela ria, corria ao seu redor. Me dizia que você precisava voltar a amar, que ainda havia tempo. Aquilo me travou.
As lágrimas subiram, mas dessa vez, não caíram. Eu respirei fundo e apenas balancei a cabeça. Ela disse que está orgulhosa, que você segurou minha mão quando ninguém mais seguraria, e que agora é minha vez de segurar a sua. Como assim? Eu quero te pedir uma coisa. Ele então puxou do lado do travesseiro um pequeno envelope branco. Me entregou com mãos firmes. Por favor, só abra isso quando eu me for. Minha garganta fechou. Eu sabia, naquele instante, que aquele era o último pedido. O tipo de coisa que não se nega, mas que pesa, que marca, que assusta. Segurei o envelope contra o peito. Ele então me olhou com aquele olhar de despedida, o mesmo que já vi tantas vezes na minha vida profissional, mas que naquela noite parecia vir com uma paz diferente. Sabe o que é a coisa mais bonita da vida, enfermeira? O que é que mesmo quando a gente morre, o amor continua falando por nós. E às vezes, ele encontra gente como você, gente que ouve. Eu não consegui mais responder. Toquei o rosto dele, me levantei, saí da sala e fui direto para um canto do corredor onde ninguém me visse. Chorei em silêncio, não de tristeza, mas de um tipo novo de dor. Uma dor que não era ferida, era cura. Na manhã seguinte, Elias piorou. A pressão caiu. Os sinais vitais começaram a oscilar. Os médicos tentaram estabilizá-lo, mas sabiam. E eu também sabia. Era hora. Fiquei ao lado dele até o fim. Segurei sua mão como prometido. E quando o monitor emitiu o último bip, não havia desespero. Não havia correria. Só um silêncio absoluto, profundo, e dentro dele, um alívio estranho. Naquele instante, lembrei da primeira noite, da lágrima escorrendo, do toque, da luz, dos bilhetes. Fechei seus olhos com carinho, e sussurrei, pode ir em paz, Elias, sua missão terminou. E foi só então, de volta à copa, que retirei o envelope do bolso. Meus dedos tremiam, abri devagar. Dentro havia uma única folha dobrada, e nela, uma carta. Se você está lendo isso, é porque meu tempo chegou, mas eu quero te agradecer. Você achou que estava cuidando de mim, mas, na verdade, era eu quem estava aqui por você. Marta me encontrou num sonho. Ela me disse que sua mãe precisava de ajuda, que estava sozinha, que tinha deixado de sorrir. Ela me ensinou o caminho de volta, e eu vim. Ela nunca te deixou. E agora, você também nunca me deixará. Obrigado por segurar minha mão. Agora é sua vez de ser tocada. Com amor, Elias. O papel caiu do meu colo, e eu desabei, ali mesmo, com as mãos no rosto, com o coração em pedaços. Mas não de dor, de amor. Era verdade. Tudo, de alguma forma que ninguém nunca vai explicar. Era verdade, e pela primeira vez em muitos anos, eu senti minha filha de novo. A gente escolhe ser enfermeira achando que vai curar corpos, mas ninguém prepara a gente para quando a vida resolve curar a nossa alma em silêncio. Na sala 12, eu não perdi um paciente. Eu ganhei de volta minha filha, e o direito de voltar a sentir. Os dias que seguiram a partida de Elias foram quietos, mas pesados. Não por luto, mas por transformação. A direção do hospital soube da morte. Fizeram o que sempre fazem, liberaram o leito, notificaram o óbito, arquivaram o prontuário. Mas ninguém ali tinha ideia do que, de fato, havia acontecido naquele quarto. Porque a verdade é que nem eu sei explicar. Como justificar a luz que ninguém viu, os bilhetes que surgiram do nada, os sonhos que batiam com lembranças minhas tão pessoais, tão inacessíveis. Como justificar que um homem que nunca me viu antes sabia o nome da minha filha, o lugar onde ela morreu, a frase que eu costumava sussurrar para ela todas as noites antes de dormir. Você ainda é minha luz. O tempo foi passando. Reencontrei meu ritmo. Os plantões seguiram. Pacientes vinham, partiam, melhoravam. Médicos novos chegaram. Técnicos pediram demissão. Tudo seguiu como sempre. Mas dentro de mim, uma página foi virada. Comecei a ver os pacientes com outros olhos. Me peguei sorrindo mais, tocando com mais cuidado, me conectando com a dor do outro sem tanto medo. Não era mais a enfermeira fria, automática, prática. Eu ainda era eficiente, talvez até mais, mas agora com algo que eu tinha perdido.
Lá atrás, presença. Às vezes eu caminhava até a sala 12 quando estava vazia. Sentava na cadeira, fechava os olhos e esperava. Nunca mais vi aquela luz. Nunca mais recebi um bilhete. Mas às vezes, sentia um calor leve tocar meu ombro, ou um perfume de jasmim no ar, mesmo que não houvesse flores por perto. E aquilo bastava. Uma noite, semanas depois da partida de Elias, chegou uma paciente menina, 9 anos, politraumatizada. Lembro que me congelei quando vi a ficha. Tinha a idade exata de Marta, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo olhar assustado. Minha primeira reação foi querer fugir. A velha dor cutucando, o pânico de reviver tudo. Mas então respirei fundo e fui até ela. Toquei sua mão. Senti sua pele quente e frágil sob meus dedos. Ela me olhou e disse: "Você tem cheiro de mãe." Naquele momento, eu entendi. Era ali que eu devia estar. Era para isso que tudo tinha acontecido. Elias, Marta, a luz, os bilhetes, a carta. Nada foi por acaso. Aquilo tudo foi uma preparação. Uma ponte para que eu voltasse a sentir sem medo. Para que eu lembrasse que o amor não termina no túmulo, que o luto não precisa ser prisão, e que às vezes o maior milagre não é alguém levantar da morte, mas alguém renascer ainda em vida. Hoje, toda vez que entro numa sala nova, antes de qualquer procedimento, fecho os olhos por um segundo e sussurro, para ninguém ouvir: "Tô aqui, filha, pode continuar me guiando." E assim eu sigo, de quarto em quarto, de paciente em paciente, mas com um pedaço do coração na sala 12, porque foi ali, naquele leito de despedida, que a vida me deu o maior presente que alguém pode receber: uma chance de amar de novo. E eu nunca mais vou desperdiçar isso.